Dois times classificados para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. E olha, um gigante deu adeus, hein, na reta final. E teve uma reviravolta. A gente vai falar de Série D do Campeonato Brasileiro, as oitavas de final, os jogos deste sábado, os jogos do domingo. A gente vai atualizar você sobre a Série D a partir de agora. Fica no vídeo até o final, hein? Deixa eu pedir, se você puder se inscrever no nosso canal, agradeço aqui de coração, tá? Se puder, se inscreve. A gente está a caminho de 230 mil amigas e amigos. Se puder, se inscreve. E diz qual time que você torce, qual cidade que você está, qual estado, qual país. Às vezes você está fora do Brasil. Então fala aí para a gente ter uma interação melhor, conhecer um pouquinho mais você, tá? A gente agradece aqui, né? Porque todo mundo está falando, agradecendo, né? Falando aí dos times. Então, que bom. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao nosso canal, tá bom? Muito bem, dois jogos desse sábado, jogos da volta das oitavas da Série D do Campeonato Brasileiro, a gente vai já compartilhar com vocês aqui, ó. Bom, um dos jogos é esse aqui, ó. Vou trazer um pouquinho mais para você. O jogo que aconteceu na Colina, o jogo de ida, o Nacional empatou com o Iguatu em 1-1, tá? Aí o Iguatu jogou em casa, no Morenão, no Ceará. E aí empatou também 1-1 com o Nacional. Ambos os jogos empatados, 1-1, e aí nos pênaltis a equipe do Nacional passou, eliminou o Iguatu. Então o Nacional está nas quartas da Série D do Campeonato Brasileiro. Nacional 5, Iguatu 4 na decisão por pênaltis, galera. Então, Nacional classificado e Iguatu eliminado. No outro jogo, tá aqui embaixo, tá? A gente já tinha mais ou menos uma ideia. Porque no jogo de ida, lá no Parque de Sabiá, o Uberlândia venceu a equipe da Portuguesa por 2-0. No jogo da volta no Canindé, na tarde desse sábado, a Portuguesa só conseguiu fazer 1-0 em cima do Uberlândia. Então, o Uberlândia está classificado, salve, salve, Uberlândia. E o gigante, a Portuguesa, que já disputou Série A, que teve tantos craques e tantos jogadores, um deles, Denner, o saudoso Denner, e outros jogadores que passaram na lusa do Canindé. A Portuguesa está eliminada e o Uberlândia está classificado. Então, na próxima fase, a gente vai ter Uberlândia e classificado e também o Nacional. Agora vamos dar uma geral porque a gente vai mostrar os jogos deste domingo da Série D do Campeonato Brasileiro. No jogo de ida, o Goiatuba venceu o Ferroviário por 3-0 e nesse domingo, às 17 horas, no Presidente Vargas, a equipe do Ferroviário joga contra o Iguatuba e pode e para passar tem que vencer por 4 gols de diferença, hein? O Goiatuba joga e pode perder por 2 gols de diferença. É muito difícil a missão do Ferroviário, tá? Então, esse jogo aí no Presidente Vargas. Bom, no jogo da Arena das Dunas, jogo de ida, o América venceu o Gama por 1-0. Nesse domingo, às 16 horas, no Bezerrão, o Gama precisa vencer por 2 gols de diferença sobre o América para passar direto. Se vencer por 1 gol, vai para os pênaltis. O América joga pelo empate para se classificar. O Mecão, tá? O Mecão de Natal. No Passo das Emas, o jogo de ida, Luverdense e ABC empataram em 0-0. Aí tem o jogo da volta agora, na Arena das Dunas, 17 horas deste domingo. ABC e Luverdense. Quem vencer, passa de fase, tá? Quem vencer, vai para as quartas. O ABC ou o Luverdense, porque o primeiro jogo foi empate. Vantagem do ABC é jogar diante da sua torcida e jogar em casa, tá? A gente vai ter no Amigão. Primeiro o jogo lá no Francisco Noveleto, o São José venceu o 13 por 2-1. Aí tem um jogo neste domingo, às 17 horas, no Amigão, 13 e São José. O 13 precisa vencer por 2 gols de diferença para passar direto. Se vencer por 1 gol de diferença, vai para os pênaltis. E o São José joga pelo empate para poder passar para as quartas da Série D do Campeonato Brasileiro. No 19 de outubro, no jogo de ida, o São Luís empatou com o CSA em 0-0. Nesse domingo, às 16 horas,
a gente vai ter o jogo da volta. O CSA joga por uma simples vitória, ou seja, quem vencer passa de fase. CSA ou São Luís. O jogo é no Rei Pelé. Detalhe aqui, o CSA joga diante da sua torcida, né? Em casa, no Rei Pelé. Bom, aqui, né, tem uma situação muito vantajosa para a equipe do Asa, porque o Asa venceu o Cianorte lá no Estádio dos Pássaros por 1-0. E nesse domingo, joga às 17 horas no Estádio Municipal de Arapiraca, no Fumeirão, por um empate diante da sua torcida. Se o Asa empatar, o Asa passa de fase. O Cianorte precisa vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por 1 gol de diferença, aí a decisão vai para os pênaltis. Então, são jogos da Série D do Campeonato Brasileiro nas oitavas de final, galera. E aí? Portuguesa pelo meio de caminho, né? O Iguatu também pelo meio do caminho. Chegaram longe, né? E agora chega a reta final. Só 8 times vão brigar pelo acesso ou pelas as 4 vagas para a Série C em 2027. E aí, né, expectativa dessa rodada, que é muito importante, e depois as quartas de final, que já são decisivas em termos de acesso, né? A gente vai, claro, acompanhar tudo da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas se você puder, e eu agradeço aqui sempre, eu sei que é chato pra caramba a gente pedir, mas é uma coisa que ajuda a gente pra caramba, fortalece o nosso canal. Então, se você puder deixar o like, deixar o joinha, eu agradeço aqui de coração. Se puder comentar qual time que você torce, qual cidade, qual estado que você está, eu agradeço também, tá? Esse pessoal aqui é o Clube de Membros, que fortalece o nosso canal também, tá? A gente agradece sempre o Clube de Membros. Tem um torcedor raiz, torcedor apaixonado. Então, se você quiser, pode fazer parte também. Muito obrigado, um grande sabadão à noite, um domingo espetacular para vocês. Na paz de Deus. Valeu, pessoal. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado sempre. Tchau, pessoal.